A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse quarto trimestre da CPAD, em 2023, chegamos na lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Praticando a Misericórdia. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha. E é claro também, você pode deixar o teu comentário nos ajudando. Lembra que eu estou disponível também no Spotify. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal, onde você pode ter acesso ao nosso material, para poder estudar com a gente a palavra de Deus, e eu vou ter o prazer de receber por aqui para a glória de Cristo. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre essa visão da misericórdia bíblica, e é por isso que eu já quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica, entendendo a proposta da lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 desse quarto trimestre aqui da classe dos pré-adolescentes. Nesse quarto trimestre estamos trabalhando sobre o tema Preservando os Valores Cristãos. Na aula de hoje, lição de número 6, nós vamos trabalhar sobre Praticando a Misericórdia. É muito importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica vai se encontrar então em Lucas capítulo 6, versículos 36 ao 38. Vale muito a pena você ler esse material, esse texto junto com os teus alunos. A segunda é o que a Bíblia diz, que se localiza em Mateus capítulo 5, versículo 7. Leia esses versículos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas, e é claro que aqui no YouTube você pode ter acesso ao nosso material. Toda sexta-feira às 18 horas é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde você tem acesso a esses recursos para preparar a tua aula para a glória de Deus. Então, todas as sextas às 18 eu te aguardo por aqui. Na lição de número 6 desse quarto trimestre da CPAD, aqui da classe dos pré-adolescentes, nós temos uma proposta. Nós vamos observar então sobre a prática da misericórdia. Para entender misericórdia, em primeiro lugar, eu já quero destacar para você o que é, qual o significado da palavra misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem um significado muito parecido com a palavra graça no Novo Testamento. A misericórdia é o olhar para aquele que está em miséria, o olhar de compaixão, o olhar de amor para aquele que se encontra em um estado de miséria e precisa de ajuda. A graça, já no Novo Testamento, é semelhante à misericórdia, traz o seguinte significado: o favor imerecido de Deus e a manutenção da obra criada. Então, esse olhar de amor de Deus, esse favor imerecido e essa manutenção agora que nos ajuda em sua graça a permanecermos vivos mediante a fé. Nesse sentido bíblico, nós entendemos que o pecado ele trouxe graves prejuízos para a humanidade. A declaração de fé das Assembleias de Deus faz questão de descrever essa declaração que foi publicada em 2017, que nós cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão contra a lei de Deus. Então a humanidade ela caiu, ela pecou e ela quebrou o relacionamento com Deus. Pecado é quebra de relacionamento. Pecado leva o ser humano ao afastamento da presença de Deus. Como nós estudamos na aula passada, nós estamos entendendo pela palavra de Deus que todas as pessoas pecaram. Eclesiastes 7:20 vai confirmar isso. Também pelas escrituras diz que o mundo já está em pecado e esse mundo em pecado agora desagrada a Deus. Também nas escrituras nós vamos entender que o pecado afasta o homem de Deus e esse pecado agora pede o seu salário. Romanos 6:23. Também, Romanos 3:23, vale a pena ler esse texto em sala de aula. Nessa compreensão, nós entendemos
que para sermos libertos do pecado, nós precisamos então da graça de Deus, da misericórdia de Deus. No Antigo Testamento, a misericórdia ela já é vista de forma muito mais clara, quando há ajuda para alguém, quando as pessoas se movem a ajudar o próximo. E a misericórdia era praticada em 3 categorias. É o olhar de misericórdia de amor para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Por quê? Na lei, tinha essa orientação de olhar para a viúva, porque a viúva não tinha uma assistência social como existe hoje, por exemplo, essa questão de aposentadoria, de INSS, de pensão, não existia naquela época. A viúva sobrevivia a partir do momento que ela tivesse um filho para poder cuidar dela na sua idade avançada. Se ela não tivesse, ela ia para a miséria. Então, a própria Bíblia faz questão de dizer que é fundamental cuidar das viúvas. Segundo, os órfãos não tinham pais, mães para poder ajudá-los. Então, as escrituras orientam o cuidar dos órfãos. Mas a Bíblia também fala sobre o cuidado com o estrangeiro, aquele que está em miséria, aquele que sai da sua pátria, não tem um rumo, precisa da misericórdia. Nesse sentido bíblico, nós vamos entender que nós alcançamos a misericórdia por intermédio da salvação em Jesus. Deus já estabeleceu a sua misericórdia e graça em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Eu sou alcançado pela misericórdia, você também. Então, nessa pegada, nós estamos entendendo que para ser libertos do pecado, nós precisamos da misericórdia. E somente por intermédio do novo nascimento, o teu aluno, você, pode ser alcançado e alcançada pela misericórdia. Eu espero estar ajudando você. Se essa aula já está te edificando e se você pode, por gentileza, coloca aqui nos comentários, já me ajudando, tá? De onde você está me assistindo, qual o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Eu fico feliz em conhecer os nossos alunos também aqui da classe dos pré-adolescentes. Então faça isso, você que é professor, professora, fique à vontade. O primeiro ponto da lição destaca então o seguinte argumento: Deus é misericordioso. Neste primeiro ponto da lição aqui da classe dos pré-adolescentes, entendemos pela palavra de Deus que se não fosse a misericórdia de Deus, nós não seríamos salvos. E a própria Bíblia fala de todo o plano da salvação. Você precisa entender, como professor e professora da escola bíblica, que Deus nunca é pego de surpresa. Antes da criação, Deus já havia estabelecido o plano da salvação. Efésios 1:4 vai confirmar isso. Deus estabelecendo o plano da salvação, ele já agiu em misericórdia, sabendo então que nós cairíamos, pecaríamos. Isso fala também da onisciência, da sabedoria de Deus. Deus então projeta essa salvação e ele estabelece essa salvação em Cristo. O plano da salvação é realizado pela Trindade, tá? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo agora mantém. E Deus agiu conhecendo então as nossas limitações em misericórdia e em seu amor, então ele já começa a revelar a sua salvação desde as páginas do Antigo Testamento. Para entender isso melhor, o primeiro subtópico agora destaca sobre o seguinte argumento, que é uma pergunta: paciência tem limite? Lamentações 3:22. É muito importante você ler esse texto que a própria lição oferece e sugere para você. As misericórdias do Senhor não têm fim. Lembra que a palavra misericórdia é um olhar de amor para aquele que precisa, tá? Um olhar para quem está em estado de miséria. Se nós olharmos para o Antigo Testamento e olharmos para a nossa condição espiritual por conta do pecado, nós estávamos em estado de miséria. Então, Deus, em sua misericórdia, agiu de forma poderosa, estabelecendo o plano da salvação em Jesus. Então, as misericórdias de Deus demonstram, então, esse amor poderoso do Senhor. Nós pecamos, nós nos afastamos da presença de Deus, mas Deus, em sua divina misericórdia, decide, então, se relacionar com você. Quando o primeiro casal pecou, o primeiro casal se escondeu da presença de Deus. E o texto diz, lá em Gênesis 3, que foi Deus, o primeiro missionário, à procura do primeiro casal. Isso descreve, então, que o plano da salvação, o plano da missão, é estabelecido no coração de Deus. Isso é uma ação de misericórdia. A ação da misericórdia
é então restaurar o ser humano ao estado da perfeição e um relacionamento profundo com Deus. Isso é a ação da misericórdia. No Antigo Testamento, a salvação ela é revelada de gota a gota. Por exemplo, há um pacto da aliança com Adão, há um pacto da aliança demonstrando a salvação para a família de Noé, Noé e sua família, para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó, depois para Israel, lá em Êxodo 19, 5 e 6 vai confirmar isso. No Novo Testamento se estende a partir de Cristo para a igreja, para o mundo, para os gentios. Nós fomos alcançados pela misericórdia. E misericórdia é isso, é olhar para alguém que precisa e ajudar. Foi isso que Deus fez. Então a paciência do Senhor, ela não tem limite. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós entendemos agora o seguinte argumento. Somos misericordiosos porque alcançamos então a misericórdia. Quando olhamos para a palavra, nós entendemos que fomos alcançados pela misericórdia, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Lucas capítulo 6, versículos 35 e 36, orienta agora que nós devemos então agir em misericórdia. Já que você foi alcançado pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, as Escrituras vão ensinar para você, para mim, sobre a necessidade então de entendermos essa busca pela misericórdia. Nas Escrituras nós entendemos pela palavra agora que a misericórdia ela é alcançada no teu coração por causa da vontade de Deus. E agora nós experimentamos essa misericórdia, já que experimentamos, precisamos então oferecer essa misericórdia para alguém. Como é que você pode oferecer a misericórdia no teu dia a dia? Ajudando alguém que precisa, perdoando alguém que falhou com você, ajudando aquele que necessita, tentando compreender a causa do outro. Tudo isso demonstra, a partir das Escrituras, o amor de Deus. Então eu perdoo porque eu fui perdoado. Pega isso, tá? O terceiro subtópico agora destaca o seguinte argumento nesse primeiro ponto. Não merecíamos o amor de Deus. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas a sua misericórdia e graça, que é impagável, decidiu então ser oferecida a nós de forma muito especial por causa da bondade de Deus. O amor de Deus, ele é incomparável. Deus, sabendo que você pecaria, que você se afastaria da presença dele, decidiu então te amar primeiro. Então o amor de Deus ele é oferecido primeiro a você, antes da criação do mundo. Na cruz do Calvário, esse amor é demonstrado pela morte de Jesus, pela obra de Jesus, pelo poder de Jesus. Nós precisamos entender que nós somos alcançados pela bondade de Deus. É esse amor de Deus que nos constrange. E nesse amor agora nós temos então a oportunidade de experimentar essa salvação. A salvação ela é estabelecida pela graça de Deus, mediante a fé somente em Jesus. Isso também é misericórdia pelas Escrituras. Já que eu estou salvo, recebi essa bênção debaixo da graça de Deus, eu também preciso falar desse amor e dessa misericórdia para a vida de alguém. Eu preciso praticar isso no meu dia a dia, eu preciso testemunhar sobre isso no meu dia a dia também, e é isso que as Escrituras então nos orientam conforme a palavra de Deus. E já avançando, vamos então para o segundo ponto da lição. Se eu estou ajudando você, se você conhece alguém que precisa assistir muito essa aula, envie esse vídeo para ele, compartilhe aí nas suas redes sociais também, me ajude a compartilhar a palavra de Deus. O segundo ponto fala agora sobre o seguinte argumento. Jesus teve compaixão. Observe, estamos trabalhando sobre a misericórdia no primeiro ponto. No segundo ponto agora nós vamos observar o aspecto da compaixão. A compaixão de Jesus. A compaixão é esse olhar de se preocupar com o outro, de agir em favor do outro também. É muito semelhante à misericórdia. Jesus se preocupou com você. Isso quer dizer que no plano da salvação, por vontade de Deus, Jesus também teve o interesse de resgatar você do Calvário, sendo o Senhor, sem você merecer, sem merecermos então, tá? Pelas Escrituras, nós vamos entender que Jesus, ele dá esse exemplo em demonstrar a sua compaixão. Compaixão traz a ideia de amor agora, seu amor, a sua graça e a sua misericórdia.
Ele se preocupa com você que é ovelha de Cristo, que pertence a Jesus, se preocupa também com o teu aluno, tua aluna também. E é por isso que agora nós vamos para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento. Jesus demonstrava compaixão no seu ministério, no seu dia a dia, como exemplo para os seus discípulos. Em muitas ocasiões, Jesus demonstrou compaixão e se preocupar com o outro, demonstrar o seu amor. Uma ocasião que é destacada na lição é a ocasião da morte de Lázaro. Quando ele se aproxima de Marta e Maria, já sabendo da notícia que Lázaro havia morrido, Jesus então tem compaixão. Ele olha para aquelas duas irmãs e chora por causa da situação. A compaixão de Jesus é demonstrada agora quando ele se preocupa com o outro, quando ele agora demonstra o seu amor, lamentando pelo luto daquelas duas mulheres. A compaixão de Jesus é observada, então, nas Escrituras, quando ele se coloca diante das pessoas e entende o sofrimento das pessoas. Nós também precisamos aprender sobre a compaixão. De que maneira eu posso estabelecer isso na minha aula? Eu preciso me preocupar em ensinar para os meus alunos em respeitar o luto da outra pessoa. Por exemplo, quando alguém perde alguém, o luto ele precisa ser compreendido também. Às vezes a gente pensa que o luto é somente quando a gente perde o ente querido, mas existem diversos modelos de luto, tá? E um dos modelos que eu posso citar para você é o modelo de luto pela perca de um emprego, pelo término de um relacionamento, o luto de um adolescente quando muda de cidade ou de escola, perde os seus amigos. Então ele está sofrendo ali, ele está passando por diversas decepções na vida, está num processo de amadurecimento. E nesse processo agora nós precisamos, como professores da EBD, compreender compaixão, parar e entender, olhando para eles com amor e misericórdia, e observar isso a partir das Escrituras e orientá-los agora a demonstrar essa construção de uma espiritualidade madura no seu crescimento em Jesus. Essa é a visão de compaixão quando Jesus demonstra esse ato se preocupando com Marta e Maria que perderam Lázaro. É claro que Jesus realiza um grande milagre, Lázaro volta à vida e demonstra o poder de Jesus ali. Mas nesse olhar pastoral, nós precisamos entender que há um cuidado pastoral com as pessoas aqui também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos trabalhar sobre a compaixão de Jesus que alcança agora a todos. Os evangelhos apontam que a compaixão de Jesus agora ela se estende para todas as pessoas. Isso quer dizer que Jesus também se preocupa com você. Na compaixão de Jesus, nós vamos olhar que Jesus não rejeita ninguém, que tem um coração sincero diante da sua presença e que precisa de ajuda. Isso está em João 6,37. O mestre também, ele é rico em agir em misericórdia. Na compaixão de Jesus, nós sabemos que fomos resgatados pelo plano de Deus. E a compaixão de Jesus demonstra que esse Jesus ele está próximo de você, te oferecendo a salvação mediante a graça. Pela fé em Cristo, agora nós temos a oportunidade de experimentar, então, essa compaixão. Todo homem e mulher cristã experimenta essa compaixão por causa da graça de Deus sem reservas. Então, a compaixão de Jesus também é oferecida para você, para o teu aluno também. Muitos adolescentes estão presos em situações de depressão, tá? E é fundamental você compreender também que o adolescente precisa de um cuidado pastoral. Você, como professor, professora, precisa ter esse olhar de um cuidado pastoral para com os adolescentes, ter um acompanhamento psicológico também em algumas dessas situações para que esse adolescente possa estar bem consigo mesmo e com os outros, ajudando esse adolescente agora com compaixão, através desse amor de Jesus, entender o propósito de Deus para a sua vida. Esse propósito é estabelecido pela salvação, mediante a fé em Cristo. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico desse segundo ponto, nós vamos trabalhar agora sobre o seguinte argumento: aprendendo a compaixão com Jesus. Em diversas situações na Bíblia, nós vamos perceber no ministério de Jesus a compaixão sendo demonstrada pelo próprio Jesus através dos milagres,
através de situações de restauração. Há exemplo da viúva de Naim, citado em Lucas, quando aquela mulher perde o seu marido, já era viúva, e perde seu filho nesse cortejo fúnebre, em desespero, sem ter uma assistência de ninguém. Jesus chega até ela, diz para aquela mulher em compaixão para ela não chorar e toca no esquife, e o menino volta a ter vida através da voz de Jesus. Jesus estabeleceu a compaixão e a misericórdia em diversos milagres. Naquele paralítico que estava próximo ao tanque de Betesda, 38 anos, sem ter ninguém para ajudá-lo, Jesus, em compaixão, foi lá e pediu àquele homem que ele levantasse, levasse a sua cama e fosse para casa. Então, dentro das Escrituras, você vai perceber a compaixão sendo demonstrada em Jesus em diversas passagens. Nós, como pessoas cristãs, também devemos demonstrar nossa compaixão para alguém, quando alguém precisa, quando alguém necessitado está precisando de ajuda. Daí vem as próprias visões de movimentações, então, sociais da própria igreja, nesse ministério de cuidar do outro. É nosso papel como pessoas cristãs, então, estabelecer isso para a glória de Deus, entendendo agora que nós temos um objetivo missionário de apresentar a graça de Deus, a salvação em Jesus, de apresentar, então, de forma muito especial, que o nosso aluno e aluna precisa alcançar a libertação por intermédio da salvação mediante a fé. E agora, essa compaixão estabelecida também nas nossas pequenas atitudes diárias. Avançando, vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Neste terceiro ponto, nós compreendemos agora sobre essa misericórdia. Antes de falar da misericórdia, eu quero destacar para você que nós cremos, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, ensinamos e professamos que a salvação ela é livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem a uma plena comunhão com Deus a partir do momento em que esse homem confessa Jesus como seu salvador pessoal. Isso é misericórdia, tá? A misericórdia, ela exige de você, especialmente, a prática da misericórdia, porque você foi alcançado pela graça de Deus. O primeiro subtópico, então, destaca o seguinte: atentando para aqueles que precisam. Em Israel, no período bíblico, você vai perceber que muitas pessoas seguiam Jesus por causa da comida, da alimentação. Mas você percebe a partir da leitura que Jesus, no Novo Testamento, sempre atendeu as pessoas. Através de milagres, multiplicação de pães, ele sempre se preocupava com o necessitado também. Mas há um detalhe bem interessante dentro das Escrituras, é que Jesus demonstra esse olhar de misericórdia para com aquele que precisa. Nessa perspectiva bíblica, nós também precisamos ter esse olhar de misericórdia. Olhar para aquele que necessita, para aquela que está passando por um problema financeiro, por uma dificuldade. Como igreja do Senhor, é muito interessante também movermos os nossos adolescentes da igreja para ações sociais, gincanas, então, que possam ser promovidas dentro da igreja para arrecadar alimentos, para ajudar na composição de cestas básicas, para ajudar os domésticos da fé, pessoas que precisam, pessoas que necessitam desse amor, desse carinho, desse apoio espiritual também, desse cuidado de entender a situação do outro. A misericórdia nos ensina agora a entender a situação do outro, para que Cristo então seja glorificado em nós e através de nós também. Entendendo a situação do outro, nós entendemos pela Bíblia que essa misericórdia agora nos ajuda a nos colocarmos no lugar do outro. Daí nós precisamos tomar cuidado com pré-julgamentos e tomar cuidado com isso para não prejudicar a espiritualidade de ninguém. Avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre esse argumento, sem julgamentos. Nesse mundo em que nós estamos vivendo, interligados com as redes sociais, as pessoas têm uma facilidade muito grande de julgar os outros. Há uma política também dessa visão da própria cultura do cancelamento. Quando alguém não gosta de um post ou de um argumento de alguém, as pessoas são canceladas nas redes sociais.
Aqui nós precisamos tomar um cuidado e também observar isso de forma pastoral, de forma misericordiosa também. Precisamos entender que na igreja nós não podemos trazer essa política de pré-julgamentos moldados desse mundo para poder ser exercidas entre as pessoas. Como pessoas cristãs, nós precisamos tomar esse cuidado. O nosso papel agora é ajudar aquele que precisa, sem julgar o outro, tá? Entendendo exatamente a condição, a situação que a pessoa está passando. Trabalhando então para que a pessoa, na sua miséria, possa ser atendida de forma muito especial. A pessoa pode enfrentar essas necessidades passando pelo luto, como eu disse para você, pode enfrentar essas necessidades passando por dificuldades difíceis. E é agora que nós, como pessoas cristãs, devemos demonstrar uma palavra que utilizamos, que é a koinonia. A koinonia vem dessa ideia de comunhão. Então eu preciso estabelecer a minha comunhão. A minha comunhão não é só eu ver o cristão na igreja, mas é se preocupar com o que ele precisa, caminhar junto com ele e andar com ele, abraçando nas suas dificuldades pela fé. Avançando, o último subtópico da aula de hoje trata agora sobre o seguinte argumento: quem pratica misericórdia é recompensado. No reino de Deus, a prática da misericórdia tem recompensa. Isso quer dizer que se você é discípulo e discípula de Jesus, você é reconhecido por suas atitudes. E no reino de Deus, nós entendemos que aquele que perdoou, ele perdoou alguém. A prática da misericórdia tem uma recompensa em Deus. O próprio Jesus nos incentiva a angariarmos tesouros no céu. E a maneira de se resgatar esses tesouros é através da atitude do discipulado, da prática da misericórdia. É interessante que a própria Bíblia demonstra que aquele que não age em misericórdia, pelo fato de ser alcançado pela misericórdia, é punido. Você tem um exemplo de uma passagem bíblica de Mateus 18, 21 ao 25, quando o servo é perdoado e não perdoa aquele que precisa. Dentro das Escrituras, nós vamos entender que aquele que pratica o perdão é também alcançado por esse perdão e é recompensado no reino de Deus. O nosso Deus não deve nada a ninguém, então vale a pena servir a Deus agindo em misericórdia, contribuindo isso através dessa visão do Novo Testamento. Concluindo, a lição destaca que os misericordiosos são pessoas muito felizes nesse mundo e também herdarão o reino dos céus para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, aprendendo sobre a misericórdia, deixa teu comentário aqui no YouTube e no Spotify. Você pode ficar à vontade para nos ajudar compartilhando essa aula para mais alguém. Me acompanhe também pelo TikTok. Me acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá e você vai conhecer as nossas atividades pastorais para a glória e honra do Senhor Jesus. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você, sempre às 18 horas aqui no canal do YouTube, tá? Toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre a aula de hoje? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua bênção, pela tua palavra, na vida e no coração dos teus filhos. Pai, confirma essa mensagem no coração dos teus servos através dessa ministração. Use-o, Senhor, nas tuas mãos. Essa, Senhor, é a oração que eu te peço, que o Senhor possa edificar os seus alunos, para a glória e honra do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Para você estudar ela nesse trimestre, você encontra no site da editora CPAD, e a Teologia Sistemática Pentecostal, que te traz uma visão muito legal sobre a nossa maneira de pensar, como nós cremos, como nós professamos, para te ajudar nesse trimestre, você que é professor da classe dos pré-adolescentes. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 7, onde nós vamos estudar na próxima sexta-feira, às 18 horas, sobre o tema Praticando a Paciência. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, até a próxima sexta, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.